Fala galera, vamos para mais uma aula? Bom, estamos dentro de eletrostática, vamos falar hoje de campo elétrico, tá galera? E aí eu fiz aqui, ó, vou fazer primeiro uma analogia com o campo elétrico, vou falar de campo gravitacional para facilitar o seu entendimento. Se você entender o que é o campo gravitacional e como funciona, você vai entender o campo elétrico e como ele funciona. Tranquilo? E aí, para começar, eu quero que você entenda primeiramente o simples, a ideia de campo. O que quer dizer campo? Turma, campo quer dizer região, tá? Campo quer dizer região. Campo gravitacional é uma região de influência gravitacional, tá? Campo elétrico é uma região de influência elétrica. Então vamos começar pelo campo gravitacional para você entender o campo elétrico com muito mais facilidade. Repare, eu tenho aqui um campo gravitacional, tá? Quem gera esse campo gravitacional? A massa da Terra. A massa da Terra gera um campo gravitacional, uma região de influência gravitacional. Esse campo, ó, mais conhecido como gravidade, tá? Esse campo gravitacional influencia o quê? Massa, galera. Então, repare, se eu pegar uma massa aqui, ó, e colocar fora do campo gravitacional, ele vai, ou ela, né? A massa, ela vai sentir influência do campo gravitacional? Não. Agora, se eu pegar essa massa e colocar aqui, ó, ela vai sentir essa influência? Vai. Na hora que ela sente essa influência, ela sente sobre ela uma força. Que força é essa que a gente sente quando a gente entra no campo gravitacional? A força peso. É isso. Você pega um corpo de prova, coloca dentro de um campo, aparece sobre ela uma força. E como que eu calculo essa força? Assim, ó, peso. Acredito que você já saiba calcular. Peso é massa vezes a gravidade. Olha como é simples, turma. Olha aí, aluno, se liga. Veja como é simples isso aqui, ó. Você tem uma massa, que é um corpo de prova, você colocou ela dentro do campo, apareceu a força. Como que eu calculo a força? O corpo de prova vezes o campo. É isso. É isso. Eu calculo a força, o campo de prova, o corpo de prova vezes o campo. Simples assim, tá? Então, se você entendeu isso aqui, você vai entender isso aqui com facilidade. Por quê? Porque quem gera o campo elétrico, na verdade, turma, são as cargas. Então, eu coloquei aqui no centro uma carga positiva, como por exemplo, né? E essa carga vai gerar em volta dela um campo, o campo de influência elétrica, o campo elétrico. Tá aqui, ó, o campo elétrico, tá? Bom, campo elétrico influencia em quê? Em massa? Não. Campo elétrico vai influenciar em cargas. Então, olha só, eu vou pegar uma carga e vou colocar aqui, ó, do lado de fora. Essa carga que eu coloquei aqui, ela vai sentir influência desse campo? Não. Mas se eu pegar essa carga aqui, ó, e colocar aqui dentro, ela sente influência? Sim, aparece sobre ela nesse momento uma força de origem elétrica. Por isso aparece uma força que a gente chama de força elétrica, tá? Então repare, eu peguei um corpo de prova, coloquei dentro de um campo, apareceu uma força. Adivinha como é que eu calculo essa força? Assim, ó, a força elétrica vai ser calculada como o corpo de prova vezes o campo. E olha lá, cara, olha lá. É do mesmo jeito, é a mesma equação. É isso, é a mesma equação. Aluno, entende? O mesmo funcionamento que eu tenho em campo gravitacional, eu tenho em campo elétrico. Beleza? E aí, olha só, entende comigo. Se a força elétrica é Q vezes E é igual a força elétrica sobre Q. Pois é, seu campo elétrico pode ser calculado assim, sem problema. E aí, qual é a unidade de força, turma, no sistema internacional? Newtons. E de carga? Coulomb. Newton por Coulomb é a sua primeira unidade de campo elétrico. Beleza? Aí um conceito muito importante aqui. Eu restringi a região. Olha, eu botei um campo gravitacional. Eu botei um campo elétrico, uma região restrita. Mas na verdade, aluno, é irrestrito, tá? Na verdade, o campo gravitacional, o campo elétrico, ele é infinito. Eu só simbolizei dessa forma para viabilizar, para facilitar o seu entendimento. Tá ok? Aí, olha só, entende aqui uma coisa. Se eu tenho campo elétrico igual a força elétrica sobre a carga, pensa comigo, aluno, pensa. Pensa aí, ó, pensa. Tá lembrado? Tá lembrado? Que força elétrica, ó. Lembra dessa daqui? Força elétrica é K vezes Q sobre D ao quadrado. Tá lembrado disso, aluno? Pois é, se você está lembrado disso, olha aqui. No lugar de F, olha aqui, passa a carga para cá, carga
vezes E é igual K, Q vezes Q sobre D quadrado. Professor, quem é esse Qzão aí? Esse Qzão é esse Qzão aqui, ó. Qzão é esse aqui. É a carga que gera o campo. Então, olha lá. Posso ou não posso, turma? Se essa carga aqui é a carga que está sentindo a força, olha aqui. E aí eu chego numa segunda equação de campo elétrico. O campo elétrico é calculado como K, Q sobre D quadrado. É isso aqui, turma. Ó, campo elétrico é K, Q sobre D quadrado. Detalhe importante dessa equação. Campo elétrico é um vetor. E a direção e o sentido dele, quem dá, não vai ser calculado aqui, tá? A direção e o sentido que vai dar vai ser através das linhas de campo, que a gente vai ver numa próxima aula. Mas a princípio, olha aí, as duas equações que eu posso usar para calcular o campo elétrico. Tudo bem? Bom, espero que eu tenha ajudado. A gente fica por aqui. Até uma próxima aula. Bons estudos!